Graças a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos, eu quero neste momento fazer aqui as apresentações. Primeiramente eu quero saber se nós temos aqui irmãos aqui do campo de Itapuranga. Eu quero pedir que se coloquem em pé. Irmãos do campo de Itapuranga. Tem lá, estou vendo alguém ali. De outros campos, temos alguém? Se temos, eu quero pedir também que se coloque em pé. Quem sabe de Goiânia, Anápolis, Brasília e outras regiões aí do estado, ou fora. Vamos receber com bem-vindos? Bem-vindos em nome de Jesus. Pessoas que ainda não são evangélicas, nós temos aqui nesta noite. Se temos, por favor, coloque de pé. Irmãos de outras igrejas evangélicas, temos alguém? Não temos, né? Parece que não estou vendo. Então vamos aqui aos pontos. Lá da Vila Odete, irmão Reginaldo, juntamente com todos os irmãos da Vila Odete, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe, podemos assentar. Esses irmãos da Vila Odete estão me gerando um problema, irmãos. Nós temos que construir uma igreja maior lá. Graças a Deus. Lá do Alto Refúgio, pastor Rodetino, todos os irmãos lá do Alto Refúgio, fiquem de pé. Deus abençoe, podemos assentar. Lá do Conjunto Fraternidade, o pastor Alceu nos comunicou que estava de viagem e não pôde vir. Mas todos os irmãos lá do Conjunto Fraternidade, fica de pé. Aí, Deus abençoe, podemos assentar. Lá do setor Morada Nova, Antônio Tereza e todos os irmãos lá do setor Morada Nova, Deus abençoe, podemos assentar. Lá do setor ali no setor comercial, irmão Ginoí, todos os irmãos lá do setor comercial, fiquem de pé. Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, irmão Wagner, todos os irmãos lá do Parque Alvorada, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Bardim, irmão Valdir, demais irmãos, todos os irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé. Deus abençoe. Vamos receber todos com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falei que nós estamos tendo uma necessidade, lá o trabalho da Vila Odete, o número de membros tem bastante pessoas ali. Então, eu sei que está tendo uma certa dificuldade. Agora, quando eu falei lá, eu sei que aí gera uma preocupação. E os outros pontos? Aí os irmãos começam a perguntar. No meu lado, às vezes não precisa construir, mas tem que fazer uma reforma, tem que fazer alguma coisa. Irmãos, eu estou passando um momento assim, eu acho que vocês têm percebido. Tem 8 anos que nós começamos a construção da igreja nova. E naquela construção, antes de começar aquela construção, inclusive em reuniões trimestrais naquela época, vocês lembram que por algumas vezes eu falei que os irmãos, nós iríamos diminuir, pelo menos fazer só aquilo que fosse de extrema necessidade mesmo no campo e fora aqui da igreja para a gente centralizar esse trabalho aqui. Depois, na realidade, em parte foi cumprido, em parte não, alguns pode ser até que diminuiu esse pique, mas outros não. Mas a realidade é que surgiram necessidades. E com relação aos pontos, nós temos aí, eu centralizei um pouco, nós centralizamos o trabalho aqui mais na sede. Então, eu sempre pedi os pontos para, na medida que houver necessidade, eu sei, esses dias eu já tive umas irmãs ali me pedindo uma ajuda com relação a um trabalho que deve ser feito num desses pontos,
e eu não esqueci, posso falar para as irmãs, não esqueci não, é porque é exatamente o volume do nosso trabalho aqui, a construção da igreja aqui. Então, nós fizemos isso, que às vezes alguém fala assim, pastor, se o senhor deixar nós fazer, nós vamos virar aquele ponto lá, vamos fazer um trem totalmente diferente lá. Eu sei disso, mas com quem vocês vão trabalhar? Qual é o grupo que vocês vão trabalhar? É exatamente o grupo que está me ajudando aqui. Então a minha dificuldade hoje é essa. Se eu abrir essa possibilidade de cada ponto construir, de cada ponto reformar, de cada um fazer isso aí, vocês vão trabalhar muito, eu sei. E até que, inclusive, eu falei uma coisa naquela época, eu falei, olha, eu queria que todos trabalhem em função da sede, e nós nem temos estipulado campanha para os pontos, praticamente nem temos feito isso. Mas eu nunca esqueci dos trabalhos, dos pontos, o nosso desejo, eu sei que tem uma série de coisas que estavam um pouco defasado já, a gente vai estar trabalhando, mas eu queria que os irmãos nos ajudassem, e até a hora que eu terminar essa questão dessa correção do Corpo Bombeiro que tem que ser feito aqui, e essa reforma do patrimônio aqui, eu vou, paralelo a isso aqui, nós vamos fazer um pouco de trabalho nos pontos. Eu tenho esse projeto já. Mas, até então, a gente precisa dessa compreensão e dessa ajuda. Eu sei que não é fácil, mas é a realidade que eu enfrento hoje. Se vocês souberem hoje, por exemplo, os desafios que a gente tem pela frente, com relação ao trabalho da construção aqui, são verdadeiros desafios mesmo. Por exemplo, nós estamos ali hoje, eu terminei de pagar a semana passada, acho que foi a semana passada mesmo, aquele forro que foi feito, o teto. Agora já compramos as máquinas da climatização. Já chegaram 16 ontem, tinha 2, entrou 18, temos mais 8 para chegar. Aí gerou toda solução que toda coisa que soluciona um problema, às vezes gera outro. Vocês sabem que nós colocamos 2 máquinas aqui embaixo, no porão, todo mundo sabe disso, quase todos sabem. E o porão está uma beleza, não está? Vocês não acham que está? Quem entrou lá numa festinha, não está uma maravilha? Mas aí gerou um problema. E aqui dentro agora? Está diferente da do porão, irmãos? Tá? Pois é, aí gerou um problema agora. Se eu não colocar as máquinas aqui agora, aí vocês vão ficar contrariados comigo. Então nós vamos colocar, já está a compra. Nós vamos colocar. Já está programado para ser colocado aqui. Então vai gerando essa situação. São coisas que vai puxando. E então nós vamos trabalhando. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus tem abençoado, os irmãos têm ajudado, têm aberto as mãos, a coisa está caminhando. Eu estava falando com relação à programação do trabalho lá, então lá, agora, quando nós compramos as máquinas, tem que fazer as rotas de fuga, que são as escadas paralelos, são 4, todas elas na parte externa do templo, vai gerar um custo alto. Depois vem o forro por baixo das galerias, que também não é barato. Posteriormente, isso junto com a parte elétrica, montagem, agora a execução da parte elétrica, as lâmpadas, que deve ficar em aproximadamente R$100 mil, só as lâmpadas. Então, porque vocês não vão querer que lá fica um negócio meio caminho, mais ou menos iluminado, mais ou menos, vocês não acham? Vocês vão querer depois ter dificuldade para ler a Bíblia? Chega alguém lá e depois vai ler a Bíblia, sai e fala assim, mas esse povo fez uma igreja grande, mas não organizou. Eu não quero fazer isso. Então nós vamos continuar assim, dentro de trabalhando em cima de uma forma projetada, organizadinha. E eu acho que tem mais algumas etapas pesadas, por exemplo, tem o piso, depois nós tem a sonorização, que também é alta. Agora, eu estou acreditando que nós vamos terminar sem parar, não vai parar nada. Nós vamos até o final, vai até a inauguração. Vocês não acreditam nisso? Glórias a Deus. Deus não deixou parar até agora e Ele não vai permitir que pare. Nós vamos continuar até terminar. E em meio a isso, nós vamos dando uma corrigida nos pontos, trabalhando. Agora, quando nós terminarmos, sim, nós vamos investir mais pesado. Mas até lá a gente vai trabalhando mais moderado. Mas nós não vamos parar, não.
Eu falei para os irmãos, vocês podem falar, mas e agora? Está fazendo alguma coisa? Não. Mas eu disse aos irmãos que nós temos que terminar essa reforma aqui. A cozinha está numa reforma ali, temos que adequar essa questão do corpo bombeiro aqui também, uma despesa alta. Mas eu acredito que Deus vai continuar nos abençoando, graças a Deus. Eu precisava passar essa informação, porque tem muita gente que fica preocupada. Por que o pastor não deixa nós trabalhar lá no ponto? Não, irmão, não é não deixar. É exatamente por essa razão. Vocês trabalham com o mesmo grupo. Vocês sabem que o Campo Itapuranga, inclusive, uma coisa muito... Vocês vão perceber isso agora. Às vezes, se alguém nunca percebeu, nós temos uma série de congregações aqui perto e até mais longe. Mas eles constroem lá sozinhos, sem a sede? Vocês acham que constrói? Não constrói. Por quê? Mesmo que eles não vêm aqui na sede pegado do tesouro daqui, que não é fácil. Praticamente toda a construção aqui a gente ajuda. Praticamente todas. Mas se eles não fizerem isso, aonde eles pedem oferta? Não é para vocês mesmo aqui? Então é aqui mesmo. A coisa caminha por aqui. Então o grupo é praticamente o mesmo. A coisa é séria, né? Então, por essa razão a gente enfrenta aí esses desafios, mas vai caminhando, graças a Deus por isso. Irmãos, vamos colocar em pé uma vez mais? Eu quero ler um texto aqui, para uma palavra, e eu quero ler, ainda no mesmo capítulo 11 de Hebreus, eu quero ler a partir do versículo de número... a partir do versículo 32 até o 38, que diz assim: E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, e desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Voltando aqui esse parênteses que está aqui dentro desse versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Graças a Deus. Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui hoje, talvez até bem diferente do que vocês esperavam, ou do que a gente sempre comenta aqui na terça-feira, mas eu quero deixar uma palavra aqui, fazendo menção de alguns personagens bíblicos, e mesmo que fazem parte da história da igreja, que foram verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis. São homens que fizeram uma diferença, fazem uma diferença, e eu acho que nós precisamos atentar um pouco para isso. Nós estamos vivendo uma época de muita estrela, muitos nomes que são comentados, né? E às vezes homens que estão tomando o lugar de Deus. Mas Deus sempre usou alguns homens, e eu fiz menção do nome de alguns deles aqui no livro de Hebreus, a propósito mesmo, para a gente estar meditando, analisando. Eu estava conversando com alguns irmãos aqui, esses dias, hoje, acho que foi hoje cedo, e numa conversa aqui na nossa sala, e eu falei para os irmãos, a gente estava falando ali, eu comentando sobre alguns homens que são diferentes.
Às vezes vocês podem pensar assim, pastor, mas ainda tem um homem diferente? Ainda tem. É uma exceção, mas ainda existe. Homens que fazem a diferença, são diferentes. Homens que vivem uma vida que a gente não entende. Eles ultrapassam o limite da lógica, quase que ultrapassam o limite da razão. Eles vivem quase que numa esfera além da razão, coisas que praticamente é inadmissível ao homem, mas eles vivem naquela esfera. Então, tem coisas que às vezes até dentro da nossa forma de comentar na igreja, de entender na igreja, a gente considera quase que uma meninice, algumas decisões de determinadas pessoas. Mas são decisões que, como eu disse aos irmãos, às vezes elas ultrapassam esse limite da razão. E Deus, a gente entende que Deus aceita, que Deus recebe, que são decisões que glorificam o nome do Senhor. Então, esses dias, fui numa igreja aí, mas o irmão Julimar, cadê o Julimar? Está ali. E quando terminou o culto, nós fomos já na casa do pastor. Eu não vou comentar quem nem aonde. Graças a Deus, irmão, está chovendo, né? Se acabar a energia, o motor funciona. Se o motor não funcionar, não tem problema também. Parece que está fazendo um barulho de chuva aí. Mas nós chegamos ali e quando fomos jantar, o pastor, ele é recém-empossado naquela igreja. E ele usou praticamente o tempo que ele teve ali comigo para me estar fazendo perguntas. E eu procurando responder dentro de uma forma que eu considero bíblica, correta. E, de repente, eu fiz uma pergunta para ele. Eu sei que ele é um grande empresário e no ramo de lojas, e eu fiz uma pergunta para ele. Falei, você tem lojas? Eu fiquei com vergonha de perguntar quantas lojas ele tinha. Foi isso que eu queria perguntar, Julimar. Mas eu não perguntei. Falei, em quantos estados você tem loja? Ele foi em 7. Não foi isso? Aí ele falou assim, mas tem alguns que eu tenho poucas. No Maranhão, por exemplo, eu só tenho 4. Tem outro estado que eu tenho 2. Eu tenho, mais ou menos eu estou, minhas lojas, elas estão mais concentradas no estado de Goiás, do Mato Grosso e do Tocantins. Aí eu falei, no Tocantins você tem várias? Ele falou, praticamente em toda a cidade grande do Tocantins, cidade maior do Tocantins, nós temos. Aí eu não perguntei quantos não. Mas eu já tenho tempo que eu ouço assim comentários da forma desse irmão ajudar a igreja, às vezes contribuir, o dízimo dele, a igreja onde ele congregava. Mas esse homem saiu. Inclusive ele falou para nós ali, falou, o pessoal pensava que eu vinha para aqui e não ia parar. Mas eu cheguei aqui e estou parado aqui até hoje. Então, são coisas que às vezes ultrapassam o limite da lógica. Ultrapassa. Às vezes a gente pergunta, por que esse homem, eu não estou falando o futuro ministerial dele, mas eu estou falando de uma decisão. Por que esse homem deixou tudo isso e foi dirigir uma igreja? Tem explicação isso? Tem lógica isso? Não temos. Então, irmãos, ontem eu fiz questão de fazer uma leitura aqui, na epístola escrita aos Hebreus, com relação a Moisés. E ontem, eu dei uma palavra nesse texto, na nossa reunião de família. Porque já tem alguns dias que eu tenho meditado mais, a época que Deus nos leva a meditar mais em determinados assuntos, determinados pontos da Bíblia. E eu tenho estado preocupado há algum tempo, já há alguns dias, ou algum tempo, eu não sei quando, é claro que toda a vida, mas há tempo que a gente preocupa mais, com relação
a essa questão de nós servirmos a Deus por uma escolha. Eu lembro do pastor Hernandes Dias Lopes pregar, e ele pregou uma mensagem sobre a chamada ministerial. E ele, inclusive, ele falou assim, quase num tom assim meio irônico, ele falou, olha, tem pessoas que depois que ele tenta vestibular para medicina e não passa, vestibular para engenharia e não consegue sucesso, ele consegue no comércio e não consegue, tenta um emprego bom, não consegue, aí depois de tudo isso, aí ele para e fala assim, eu tenho uma chamada para o ministério. Depois que todas as portas fecharam, ele encontrou ele descobriu que tem uma chamada de Deus. Ele disse, não, a chamada de Deus é diferente, é quando todas as portas estão abertas e nós optamos por servir ao Senhor no ministério, aí é chamada de Deus. Mas quando não é assim, não significa que é uma chamada. Então a minha palavra ontem foi essa, Moisés, aqui no capítulo 11 de Hebreus, Moisés, a Bíblia diz que ele, ontem eu comentei até mais sobre essa palavra, quando ele escolheu, foi sobre a escolha de Moisés, ele escolheu antes de ser maltratado, mas no versículo anterior, diz que ele, sendo já grande, recusou, foi uma renúncia e uma escolha. Aliás, a renúncia já é uma decisão de uma escolha, mas ele renuncia ser chamado de filho da filha de Faraó para ser maltratado com o povo de Deus. Aí eu pergunto, se eu posso perguntar aos irmãos aqui, irmãos, Moisés tinha ou não tinha outra opção? Moisés, ele seguiu esse caminho de ser maltratado com o povo de Deus, porque ele não teve outra escolha, outra coisa para fazer. Pelo contrário, ele ele podia ser um herdeiro do faraó, ele podia ter herdado o trono do faraó, até isso podia ter acontecido, mas ele deixou tudo isso para servir a Deus. Agora, hoje, o nome dele, só nesse texto aqui, que é chamado de a coluna dos heróis da fé, esse ponto aqui onde relaciona vários deles, vocês, quantos versículos nós temos aqui que fala sobre Moisés? Só eu li aqui, do 23 até o 28, todos eles falam sobre Moisés. Agora, hoje, muitos de nós, às vezes desejamos sucesso no nosso ministério, mas nós não temos coragem de renunciar nada pelo ministério, renunciar nada para escolher o ministério. Até hoje tem esse tipo de gente. Vocês acham que nunca aconteceu isso? Já teve gente que sentou comigo ali na minha sala, chegou e falou, pastor, eu estou assim, tendo dificuldade para trabalhar, eu não estou a coisa está difícil para mim, eu vim aqui para o senhor ver se o senhor me arrumou uma igreja, mas uma igreja que dá assim de 2,5 salários, 3 salários para cima, chamada de Deus, né, irmãos? Chamada ministerial. Depois que tudo não deu certo, aí vai tentar. Nós temos um pensamento assim, de vez em quando a gente pensa, alguém fala, às vezes a gente até tem uma congregação que não dá renda, é difícil, fala assim, podia arrumar uma pessoa aposentada para ir para lá. É meio perigoso isso. Para dar resultado no ministério, chamada de ministério é alguém que enfrenta desafios. Eu tenho uma experiência no meu ministério. Eu estava em Goiatuba, no ano de 84, e eu estava na vice-presidência do campo, sem salário, sem nenhum salário mínimo, sem nenhum emprego. Eu havia ganhado ali para vice-presidente e tinha um segundo e um terceiro vice. Então, quando a coisa fechou, eu não tinha, parece que não tinha mais saída, o pastor
um dia ele me chama na sala dele, era um domingo à noite, na segunda-feira a Glória ia lavar roupa para ajudar na manutenção da despesa. Ela lavava roupa mesmo, não era outra coisa não. Posso contar isso aqui, lavando roupa para ganhar, lavando roupa para isso aí. Aí, então, ele me chama na sala dele e falou assim: Modilon, eu sei que você tem uma chamada para a obra, e eu sei que aqui está difícil, porque você está aqui nessa vice-presidência, não tem salário, você não pode trabalhar, não tem nem como, nem tempo para isso você tem, e eu não tenho como eu tirar um salário da igreja para você, não tem jeito para mim fazer isso. Então eu queria te fazer uma proposta. Eu vou pedir o pastor Albino para arrumar uma congregação para você. E ele até citou duas congregações que eu conhecia bem, eram congregações bem estruturadas. Você pode ir para tal lugar ou para tal lugar. Eu vou pedir para ele. Eu acho que pela amizade que eu tenho com o pastor Albino, ele vai arrumar isso aí tranquilo. E você tem uma chamada, Deus vai cuidar de você, e Deus vai abençoar que a coisa caminhe. Eu falei: pastor, se isso acontecer, vai ser muito bom para mim, porque na realidade eu deixei tudo, mesmo eu havia deixado o emprego, tinha deixado tudo para estar lá, servindo ao Senhor. Agora, naquela situação não tinha como passar. Aí, saí dali, fui para o quarto onde eu ia dormir, mas a Glória, cheguei ali, chamei ela, falei: Glória, não sei se ela estava dormindo até, falei: Glória, Deus abriu a porta para nós, para você ver, coisa boa. O pastor disse que vai mandar nós para Goiânia, ou Goiânia, uma cidade do interior, mas que pediu o pastor Albino essa ajuda, e aí a Glória falou: tá bom, tá certo. E eu deitei, dormi um pouquinho, depois eu acordei, perdi o sono e impressionei com aquela situação. Falei: gente, mas eu saí daqui logo agora, e o segundo vice-presidente, eu tinha o conhecimento de que ele estaria mudando para Goiânia, então ficaria só o terceiro vice, quer dizer, eu saiu o vice, só ficava o terceiro, e o terceiro, ele tinha sido um problema na vida do pastor, do ministério ali, eu sabia disso, eu tinha um pleno conhecimento com relação a tudo isso. Então, quando o dia estava amanhecendo, eu chamei a Glória de novo, falei: Glória, Deus não me inquietou essa noite, para mim não aceitar aquela situação, porque aí contei para a Glória por quê, falei: porque o fulano vai para Goiânia, depois essa situação vai voltar aqui, e vai trazer um transtorno, eu sei que vai trazer, e eu não sou ninguém aqui, não tenho nenhuma importância tão grande, não é isso que eu quero falar que tenho, mas eu estou ocupando um cargo, assumindo uma posição, e Deus me inquietou para não sair. Ela falou: se você acha que deve ficar, mas a situação era praticamente assim, não tinha a gente não tinha saída. Quem é que aguenta dar conta de viver sem nada? Meus filhos já eram todos nascidos, o Edmilson trabalhava, ganhava um pouquinho, mas a Denise menina ainda, o Elielso pequenininho, criança. E aí quando o dia clareou, que o pastor levantou, eu chamei ele lá na mesma sala e falei para ele: pastor, foi muito boa a proposta do senhor, mas se o senhor concordar, eu quero fazer aqui uma colocação aqui para o senhor. Eu acho que o senhor não sabe, mas o seu segundo vice vai mudar para Goiânia, semana que vem. Ele falou: não sei mesmo não. Eu falei: pois é, aí a coisa vai voltar àquela situação antiga, e o senhor sabe que ali é um problema. Então, essa noite eu conversei com a Glória, e nós tomamos uma decisão seguinte: se o senhor concordar, se não for uma questão que é o seu interesse, se for simplesmente tentando resolver uma situação, eu vou te falar o seguinte: se Deus me colocou aqui, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar e a coisa vai dar certo. O pastor falou: se você pensa assim, eu estava pensando em te ajudar, mas se você pensa assim, está certo. E quando foi na semana seguinte, o segundo vice mudou para Goiânia. Quando foi na semana seguinte, descobre um escândalo tremendo na vida do outro. Ele estava em adultério com a mulher que era esposa de um funcionário de um banco ali naquela cidade, e que trouxe um problema sério para a igreja. E Deus, ali, irmãos, para mim, dentro da minha visão hoje, está a encruzilhada do meu ministério. Eu acho que ali foi um momento de encruzilhada. Eu tinha duas saídas e optei por uma. Então, na primeira reunião de ministério que aconteceu posteriormente, o ministério, não foi o pastor que propôs, mas o ministério propôs para me dar uma ajuda financeira
Na primeira convenção que teve, eu fiquei de prova para pastor, porque ali eu era evangelista, e dali eu saí para dirigir uma congregação que era a Loândia, dali eu saí para Piracanjuba para Uruana Séries, depois para aqui. Então, para mim, ali foi uma encruzilhada no meu ministério. Irmãos, eu não podia contar aquela história para ninguém, não, eles me chamavam de doido. Aquela decisão que eu tomei ali, foi uma decisão de doido, de gente que não tem juízo. Alguém ia falar, você não cuida da sua família, não preocupa com a sua família. Irmãos, na realidade eu preocupava como preocupo hoje, mas foi uma decisão vinda do céu, vindo de Deus. Então, e até hoje, Deus honra algumas decisões na nossa vida. Glórias a Deus. Eu sei de irmãos aqui, se eu fosse aqui, tirar esse culto aqui hoje, para alguns irmãos darem alguns testemunhos, com relação a decisões que tomaram, com certeza nós iríamos ouvir vários testemunhos aqui, de pessoas que decidiram, tomaram uma decisão que não foi fácil, mas Deus honrou. Glórias a Deus. Às vezes com relação a uma oferta, eu sei aqui, o pastor Israel sabe, se fosse para dar testemunho aqui, ele ia levantar aqui e contar de mais de um, com certeza aqui, de pessoas que ofertaram aqui sem ter nenhum recurso e pagaram a sua oferta e hoje está aí glorificando a Deus porque fizeram isso. Coisa sem lógica. Quando você passa na tesouraria da igreja e deixa o dízimo, muitas vezes isso aí não tem lógica não, irmão, isso aí é totalmente fora de lógica. Você é uma pessoa que não é rico, não tem, mas Deus honra. Existem decisões que são honradas por Deus. Glórias a Deus. Então, Moisés tomou uma decisão, fez uma escolha. Eu vou renunciar. E toda escolha, ela às vezes exige renúncia. Esses dias eu estava... Pensei em escrever alguma coisa para mim mesmo, né? Para a minha vida, não foi para mim transmitir aqui hoje, não. Só porque depois eu cheguei aqui hoje, e diante da palavra que eu quero falar, que eu estou falando e Deus propôs no meu coração, eu quero até ler aqui para os irmãos, mas eu não li isso, eu não fiz isso aqui para passar para a igreja, eu fiz para mim, coisa particular minha. Eu estava um dia pensando que eu preciso melhorar, eu falei, eu vou escrever isso, eu vou escrever em que eu preciso melhorar, pelo menos vou achar algumas coisas. Eu encontrei pelo menos umas 40, que eu acho que eu preciso melhorar, dá para melhorar. Eu queria, diante do assunto que Deus propôs aqui, eu quero falar isso para os irmãos. Eu coloquei aqui o seguinte, quer ver? Eu quero, é para mim, irmãos, eu não fiz isso aqui para vocês não, agora hoje que eu estou passando para vocês, diante daquilo, mais uma vez eu quero repetir, daquilo que Deus propôs no meu coração. Eu quero consagrar mais a minha vida. Deus propôs para me escrever para mim. Eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero visitar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ser mais fiel, quero vigiar mais, quero santificar mais a minha vida, pregar mais, aproveitar mais o meu tempo, trabalhar melhor, ou melhor, tratar melhor as pessoas, ser mais leal, ser melhor. Agora aqui eu vou falar, como eu escrevi para mim, eu pus melhor esposo, mas como eu vou falar para vocês agora, ser melhor esposo ou esposa, foi o que eu coloquei aqui, ser melhor esposo ou esposa, ser melhor pastor, preparar melhor as minhas mensagens, ser mais sincero, me esforçar mais, aproveitar melhor o meu dinheiro, ser melhor pai, ser melhor avô, ser melhor amigo, ajudar mais as pessoas, cuidar mais da minha saúde, ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, sentir com o sentimento de Deus, ser mais honesto, contribuir mais e melhor, contribuir mais, ser melhor ofertante, ser melhor dizimista, reconhecer mais a minha dependência de Deus, me dedicar mais à obra de Deus, buscar mais a face do Senhor, diferente de orar mais, né? Me quebrantar mais, amar mais a Deus e aos irmãos e ser mais humilde. 40 coisas que eu coloquei aqui.
Isso aqui eu coloquei para mim, mas hoje eu quero passar para você. Se eu coloquei para mim, eu posso passar para você. Se eu não tivesse feito para mim, eu não podia falar com vocês não. Mas eu escrevi isso aqui. Foi um sentimento que eu tive. Porque, irmãos, eu acho que a coisa principal na minha vida que eu preciso é querer mais Deus. E hoje, quando eu já estava pensando em falar essa palavra, falar sobre colocar mais alguns detalhes aqui, agora de tardezinha eu liguei ali um aparelho e comecei a ouvir uma mensagem. E naquela mensagem, foi uma mensagem tremenda. Até a Glória me perguntou, quem é esse pregador? Eu falei, eu não sei, Glória, nunca ouvi ele, nem sabia que ele existia. Chama Luciano, não sei de quê, esqueci o sobrenome. Mas, aí ele contou até algumas experiências, e eu quero até passar para os irmãos aqui. Ele disse que um dia ele saiu numa viagem, depois de ministrar numa igreja, ele foi voltar para casa. E naquela viagem, quando ele saiu de volta, não tinha nenhum companheiro, ele estava sozinho. Aí ele falou, vai ser bom, porque durante o período da minha volta, eu vou sozinho. Eu quero orar e adorar a Deus a viagem toda. Eu só vou ter 15 minutos para mim abastecer o carro no caminho e ir no banheiro. O mais eu quero aproveitar todo o meu tempo para me adorar a Deus e orar a Deus. Entrou no carro, pegou um CD de adoração mesmo, colocou no carro, ali no aparelho, e começou a viagem já adorando a Deus. E a viagem durou 6 horas. E ele disse que foi 6 horas de adoração. Louvor, adorando a Deus, orando, sem parar. Quando ele chegou, ele falou com o Espírito Santo, falou, foi bom, né, Espírito Santo? O Espírito Santo falou para ele, não, foi não, eu quero que você faça diferente, eu quero que o dia que você estiver na sua casa, que você tiver muita coisa para fazer, você vai para o seu quarto e faz isso. Você aproveitou o tempo, que você não tinha mais ninguém para conversar. Você entendeu isso aí, irmãos? O que Deus quer com a gente? Você aproveitou o tempo, você só aproveitou um tempo, nós precisamos tirar tempo. E aí ele começou a falar até com relação àquilo que nós fazemos, pensando, e até fazemos para Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia, começamos a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, vou ter tantos capítulos. Eu já fiz demais, irmãos. Vou ler 10 capítulos hoje, eu leio 10 capítulos. Pronto. Aí quando terminar, o que você leu? Eu li 10 capítulos da Bíblia. O que falou você? Ah, não sei. Mas eu li 10 capítulos. Eu hoje estou cheio de razão. Vou falar para Deus que hoje eu cumpri o meu dever. Cumpriu nada. Nós simplesmente, nós fizemos igual aquele empregado que vai e bate o cartão. Só batemos o cartão. Às vezes eu tirei uma hora de oração, e às vezes até me vangloriei, eu orei tantas horas, então valeu, eu orei tantas horas, não valeu nada, simplesmente eu bati o cartão. E aí ele contou outra história interessante, esse pregador falou isso aí, ele falou, olha, nas minhas ministrações, nos meus aconselhamentos, um dia chegou um casal para me aconselhar, e a coisa estava feia, me chamaram na casa deles para me aconselhar, eu cheguei, o homem estava nervoso, bravo, aí o homem falou para mim assim, eu não entendo essa mulher minha, ela tem tantos anos de casado, e eu nunca tinha ido no supermercado com ela, e ela clamando, falando, querendo que eu fosse, e tal dia eu fui, aí eles falou assim, graças a Deus, então melhorou, aí falou, mas eu fui, e depois que eu fui, ela falou, não quero que você vá mais, aí eu não entendi ela, e falou mais algumas coisas ali, aí ele disse que a mulher calmamente levantou a mão, falou, eu posso falar? Educadamente, falou, pode. Eu falei, pastor, eu queria que ele fosse no supermercado comigo, para chegar lá, nós estar escolhendo as coisas, andando de mão dada ali dentro, mas não foi isso que aconteceu, do jeito que ele foi, eu não quero mesmo não, porque ele foi ali forçado, xingando, com pressa, querendo voltar, então isso é que eu não quero, eu queria que ele fosse ali, para a gente ter um tempo de conversar, está andando junto, está fazendo algumas escolhas junto, é isso aí. Aí
Aí ele disse que naquela hora Deus deu para ele uma lição muito grande. Às vezes nós vamos, irmãos, fazemos o que Deus mandou, fazemos o que Deus pede, mas a gente faz gemendo, xingando, nervoso, falando. Deus não quer isso não. Deus quer que a gente vá para estar com Ele, a gente vai para estar perto dEle. É a questão da escolha, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está aqui para marcar o ponto na terça-feira, ou você está aqui para adorar a Deus? Você deixou alguma coisa para vir aqui nessa noite, ou foi porque era a única opção que você tinha? Irmãos, vamos servir a Deus com alegria. Aquela mulher falou: não, eu queria que ele quisesse, eu queria que ele fosse porque ele quisesse ir mesmo. Não sei nem qual verbo que eu coloco aqui, mas eu queria era isso. Meu desejo era esse. Não era ir simplesmente do jeito que ele foi, eu não quero mesmo. Não, eu falei para ele que era assim. Então, irmãos, Deus, é claro que Deus, às vezes Deus não olha simplesmente o volume. Nós temos um volume, eu quero preencher, eu quero fazer. Não, Deus está olhando para a qualidade. Por que nós estamos fazendo? Glórias a Deus. E eu queria mostrar para os irmãos, eu falei aqui sobre alguns homens diferentes, e nós temos alguns exemplos de homens que realmente são diferentes. Hoje, nessa conversa que nós tivemos aqui hoje, eu ainda mostrei para alguns irmãos. Por exemplo, nós temos hoje na Assembleia de Deus o pastor Antônio Gilberto, já deve estar com mais de 80 anos. Quem é o pastor Antônio Gilberto? Irmãos, nós tivemos uma escola bíblica em Goiânia há alguns anos. O pastor Antônio Moreira estava, a Glória, eu não sei mais quem estava nessa escola bíblica aqui, esteve ali em Goiânia, ali na Centro de Convenções, e ali tinha professores. Parece que eles escolheram a nata mesmo. E entre eles estava o Antônio Gilberto. Da Assembleia de Deus só tinha ele. Então, é um homem diferente. Eu não vou falar muito sobre ele aqui, mas só quero contar para os irmãos, eu acho que eu até já falei isso aqui, alguns já ouviram falar. Ele deu uma entrevista, e nessa entrevista eles fizeram algumas perguntas para ele. Você fala algumas línguas, é um poliglota, quantas línguas você fala? Quais línguas você fala? Falou: não, fala algumas aí, não falou quantas, nada. Aí eles começaram a citar o inglês, falo. Aí quando chegou no grego: você fala o grego? Ele falou: eu falo o grego, não falo esse grego bem moderno, de Urde, assim, mas eu falo o grego, dá para mim conversar lá direitinho. Então, o senhor é formado em quais cursos superiores que o senhor tem? Não, tem alguns aí, coisas simples aí. Então, o senhor é formado nesse, ou naquele outro. Sobre atividades, pela mesma forma, pergunta a ele: que atividade o senhor tem? O senhor é diretor do seminário lá em tal lugar? Sou. Mas em tal lugar? Sou também. Ele nunca se expõe. Aí, no final, eles pediram para ele, falou assim: pastor, deixa uma palavra para os ouvintes. O senhor está numa entrevista, fala alguma coisa. Eu falei: não, tá. Eu quero falar para as pessoas que não são crentes, que precisa ser crente, não tem outro caminho não, só Jesus salva, precisa ser crente. Quero falar para os desviados, que volta depressa, porque Jesus está voltando, não tem mais tempo não, tem que voltar. E quero falar para os que são crentes, para ser mais crente ainda, e trabalhar mais para a obra do Senhor. É isso que eu quero deixar. Então, são homens diferentes, e tem outros, né? Russell Shedd. Eu estava lendo, eu até comprei uns livros, quero passar ele para os irmãos no dia da nossa reunião trimestral, do pastor Leonard Ravenhill. O nome do livro é Por que Tarda o Pleno Avivamento. E esses dias eu fui em Goiânia, eu comprei 20 dele, está até ali na secretaria, e depois eu quero passar esse livro para alguns irmãos que quiser, porque eu quero passar ele, se o irmão falar assim: eu quero ler mesmo, né? Para ler mesmo, são livros que a gente precisa ler. Então, esse Leonard Ravenhill, por exemplo, eu tenho alguns pensamentos dele aqui. Por exemplo, ele é um avivalista, foi um grande avivalista da igreja, e ele escreveu algumas frases interessantes. Eu queria passar algumas para os irmãos aqui. Ele diz assim: se formos fracos na oração,
nós somos fracos em toda a parte. Um homem pecador para de orar. Um homem de oração para de pecar. A única razão pelo qual não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Se a gente perder nós estamos dispostos a viver sem esse avivamento. Se a gente começar a buscar o avivamento para nossas vidas, Deus vai mandar um avivamento. Por quê? Eu volto a frisar o que eu já falei aqui nessa noite. Esse avivamento está muito ligado à nossa vontade, irmãos. Vontade. Por isso é que eu li aquelas 40 colocações que eu fiz aqui, que Deus colocou no meu coração para me escrever. E eu escrevi aqui e deixei escrito, guardei para mim. Depois, hoje eu passei isso aqui. É porque, na realidade, são coisas que eu quero. Eu quero e oro a Deus, para Deus me proporcionar isso aí. Esses dias, terça-feira passada, eu falei para os irmãos que o apóstolo Paulo, as orações do apóstolo Paulo, Paulo nunca orou muito, você nunca viu Paulo orar assim, Jesus me dá riqueza, me dá isso, me dá aquilo. Paulo orava no sentido para Deus abençoar as igrejas no aspecto espiritual. E nós precisamos mudar o foco das nossas orações, precisamos disso. Agora, como eu estava dizendo para os irmãos, existem alguns homens que fizeram algumas colocações diferentes, e são homens que são exemplos dignos de serem seguidos, né? Então eu estava lendo aqui alguns pensamentos, alguma coisa do pastor Leonard Eveil, e ele tem umas aqui, irmãos, que eu quero destacar aqui para os irmãos. Eu não estou preocupado aqui com dar um estudo bíblico hoje não, eu estou aqui só, por exemplo, com relação a Jesus, ele escreveu uma coisa aqui com relação a Jesus, eu copiei isso aqui não foi eu que fiz não, o que eu fiz foi aquele outro lá, isso aqui não. Jesus não teve espaço na estalagem, no momento do nascimento dele. Quando ele ficou um pouco mais velho, ele não foi rejeitado, em parte até pela própria família, eles não creram nele. Ele foi no templo e teve que sair do templo, teve um momento que praticamente saía até escondido do templo, porque ele foi rejeitado ali. Mas ele, quando morreu, não teve espaço, ele morreu fora da cidade. O túmulo de Jesus está fora da Jerusalém antiga, não está lá dentro não, é fora. Ele morreu fora da cidade. Então, e ele foi sepultado, não teve um sepulcro para ele, preparado para ele. Mas ele fez uma colocação aqui: se Jesus tivesse pregado o sermão do jeito que os pregadores pregam hoje, ele não teria sido crucificado. Ele foi crucificado porque ele pregou um sermão exigindo santidade, pregou um sermão do monte, ali ele bateu de frente com muita gente, foi por isso. Então, por isso é que até hoje, Deus ainda precisa de homens que preguem sermão diferente. Se ele tivesse pregado o sermão que os pregadores costumam pregar hoje, para alegrar a igreja, ele não teria sido rejeitado, não teria sido humilhado, cuspido, não teria apanhado e não teria sido crucificado, né? De forma nenhuma. E o pastor Leonard Eveil, ele escreveu aqui uns detalhes interessantes. Eu li isso, achei interessante, e tudo que é bom, eu acho que é interessante a gente estar passando. A Bíblia diz que nós devemos falar daquilo que temos visto e ouvido, e às vezes lido, né? Porque isso aqui, então, ele fez algumas colocações aqui com relação ao evangelismo, essa paixão que o crente deve ter para ganhar almas, pela salvação das pessoas. Ele escreveu aqui: será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não lhe iria prestar socorro? E depois ele pergunta para nós:
E você conseguiria ficar à vontade em Sião, vendo o mundo ao seu redor ser condenado? Irmãos, o mundo está caminhando para a perdição. E o que nós estamos sentindo por isso? Eu estou falando hoje sobre os exemplos de alguns homens, e eu citei aqui até do próprio Jesus. Então, coisas que eu acho que deve ser observada. Então, esse é um deles. A igreja, nós estamos orando. Tem um grupo de irmãos orando aqui de madrugada. Tem um grupo de irmãos que ora às 8 horas. Tem um grupo de irmãos que ora aqui às 3 horas na oração missionária. Mas nós podemos fazer mais. Tem um grupo de irmãos aqui dizimistas, mas nós podemos fazer mais. Quando você viu eu escrever ali, eu quero ser melhor dizimista. Eu tenho procurado ser dizimista na íntegra, mas eu quero ser melhor, você sabe por quê? Porque quem sabe eu tenho esquecido daquele frango que eu ganhei, daquele coisinha assim que eu ganhei, qualquer coisa aí que às vezes eu tenho esquecido. Então eu quero ser melhor nisso. Eu quero ser melhor. Então, quando eu escrevi ali, eu quero ser mais honesto, quem sabe por esquecimento eu não tenho sido 100% honesto, e eu quero que Deus me faça, o Espírito de Deus me faça lembrar, eu quero ser honesto. Então, irmãos, nessa noite, eu acho que é um momento muito oportuno para nós declarar para Jesus: Senhor, eu quero, e eu quero voltar aqui à experiência do pregador que eu ouvi agora à tarde, que depois de ficar 6 horas a sós com Deus, ele bateu no peito e falou: agora estou bem, não estou, Espírito Santo? E o Espírito Santo fala para ele: não, está não, eu quero ver você passar isso, é quando você tem outras opções, agora não, você só teve essa. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Você tem oferecido a Deus alguma coisa quando você tem muitas opções? Você tem sido santo só naquele momento que você não tem a oportunidade de errar? Eu queria que você meditasse nisso nessa noite, e até a gente fizesse uma oração para isso. Vamos colocar em pé? Tem vários pensamentos que eu não passei aí, também não quero usar muito a paciência dos irmãos, está muito quente, mas nós vamos orar, e eu quero que você ore neste momento com toda a sinceridade do seu coração. Você quer melhorar na presença de Deus? Você acredita que tem algum detalhe, alguma coisa na sua vida que você pode melhorar? Se você acredita, peça a Deus agora. Eu tenho certeza que esta oração, ela está dentro da vontade de Deus, porque Deus quer. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, que Deus quer uma igreja diferente, uma igreja que ela venha a impactar o mundo, né? Uma igreja que ela vem incomodar o mundo. Irmãos, a Assembleia de Deus está incomodando o povo? Nós estamos incomodando o povo? Nós andamos, aonde nós chegamos assim, dá para incomodar um bocado de gente? Com relação às autoridades, às vezes eu sou chamado lá no Palácio do Governo, eu tenho para um almoço, para alguma coisa, não sozinho, né? Claro, é simplesmente fazendo parte ali, somando. Os pastores que é convidado levam a gente para somar, para falar que tem muita gente com eles. É isso que vai. Então a gente é chamado só para isso mesmo. Mas a gente vai. E eu chego ali e fico pensando, nós estamos conformando com aquela coisa ali. Nós estamos conformando. Conformar, vocês sabem o que é conformar? Tomar a mesma forma. Conformar é como você pegar uma massa e deixar de ser trabalhada. Então tem muitas vezes nós estamos sendo massa. O mundo está trabalhando, está embolando, nós aí fazendo espiche, encoy, faz do jeito que ele quer. Mas a igreja precisa incomodar o mundo. Nós precisamos incomodar o mundo. Glórias a Deus.
Pode fazer isso, irmão, pode sair na rua e incomodar, pode sair de uma forma que você incomoda, quem sabe uma hora você dá até um glória a Deus no meio da rua aí, e a coisa muda, quem sabe, pode fazer isso, não tem problema não, a igreja precisa, nós estamos vivendo muito metódico, a forma muito metódica, o povo tem vergonha de chorar, tem vergonha de dar glória a Deus, tem vergonha de fazer qualquer movimento diferente, tem vergonha. Então, mas a igreja precisa incomodar. Esses homens incomodaram, foram homens que incomodaram, fizeram uma diferença. Quer dizer, um homem que fala 4, 5, 6 idiomas, é líder de um bocado de coisa aí, tem uma, com relação a diplomas, tem vários, como eu citei aqui o caso do Antônio Gilberto. Aí manda ele dar uma palavra para o povo, ele podia dar uma palavra lá em cima, falar, eu fui convidado para orar com o governador, fui convidado, deu uma palavra para alguém, falei com alguém, fiz ele calar. Pelo contrário, ele direciona a palavra ao povão, e aquela palavra que eu e você damos conta, podemos falar a ela, né? E às vezes temos vergonha. Às vezes, quando nós temos uma oportunidade de falar, nós queremos falar uma palavra bonita, mas nós não queremos falar uma palavra que surte efeito. Mas a palavra da igreja precisa surtir efeito. Precisamos buscar isso. Eu não estou conformado comigo, não. Mas eu acho que se nessa noite, cada um de nós fizer essa colocação, falar, eu não estou conformado comigo, não estou conformado, eu quero mudar, eu quero melhorar, nós vamos mudar, nós vamos melhorar. Deus quer isso aí. Vamos orar? Maravilhoso, querido e poderoso Pai. Estamos aqui nesta noite, meu Pai, na Tua santa, bendita e gloriosa presença. Nós cremos, meu Deus, na presença do Senhor. Nós cremos, meu Pai, que nesta noite o Senhor nos reuniu para nos fazer com que nós vamos refletir, meu Deus, sobre a necessidade. Primeiramente, nós temos o privilégio, mas somado a este privilégio, nós temos uma responsabilidade. Nós somos a luz aqui nessa cidade. O Senhor escolheu essa igreja para ser luz. O Senhor escolheu esse povo para ser diferente. O Senhor escolheu esse povo para incomodar essa cidade. Pai, toca nessas vidas. E primeiramente na minha. Mas toca em todos nós que estamos aqui, meu Deus. Que nós nunca venhamos a conformar. Mas que a nossa mensagem não seja uma mensagem simplesmente para receber elogios. Mas seja uma palavra de transformação. Uma palavra que venha a mexer, meu Pai. Pai Santo, toma em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos e dos Teus servos, da Tua igreja e do Teu povo, Senhor. Este povo é o povo escolhido pelo Senhor, e se esse povo falhar, meu Deus, a Tua obra deixa de ser feita aqui, ou o Senhor terá que levantar outros, mas nós esperamos que o Senhor vai nos dar o privilégio de levantar essa bandeira, de anunciar, meu Deus, o Senhor como Salvador, de continuar fazendo a Tua obra, meu Deus. Abençoe, levanta, desperta o Teu povo. Aleluia, glórias a Deus. Nós cremos e queremos confiar no Senhor, meu Deus. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, quinta-feira, aliás, deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, haverá um ensaio, primeiramente o culto das crianças, né? Vai acontecer o culto das crianças normal. O culto das crianças está dentro da nossa agenda, e vai acontecer, mas vai acontecer também, no local aí, os irmãos vão estar organizando, o ensaio do conjunto Chama Viva, e com todas as irmãs que vão para a Nova Glória, nessa quinta-feira, às 7h30, então vai ter esses trabalhos aí, e pastor Odilon, avisar que o culto das crianças será quinta-feira, é o que nós estamos avisando já, né, e pedir aos pais que encomende as camisetas para a festa que está sendo confeccionada lá na Petra, procurar ali o mais rápido possível.
Então, isso aí, esses avisos, isso para quinta-feira e também relacionado ao trabalho das crianças. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, grande culto de louvor e adoração a Deus. Quero pedir os diáconos, diaconistas, para tirar a oferta, irmãos. Eu estou dando os avisos sem lembrar. Cadê os irmãos? Para tirar a oferta do culto. Os irmãos façam esse trabalho enquanto eu vou terminar de dar aqui os avisos. Os irmãos que vão ofertar, já fica aí preparado. Graças a Deus. Então, já dei os avisos relacionados ao trabalho da semana. Agora, só as orações, né? Todos os dias, a partir das 5 horas, a igreja está aberta para a oração, das 8 às 9, a oração na direção das irmãs, e das 3 às 4, a oração missionária. Graças a Deus. Então, são os avisos que nós temos aí para a semana. E essa oferta de hoje, como os irmãos estão aí ofertando, já, uma grande maioria já sabe, é a oferta para ser repassada para alguém que precisa, um irmão, irmã. Normalmente é feito aí esses pedidos e a gente está ajudando aí. Eu quero pedir aos irmãos, que os pais das crianças que ensaiam aí na orquestra, né, para estar incentivando os filhos e até dar um incentivo a essa questão dos ensaios da orquestra. Às vezes eu ouço os irmãos comentar aqui que os ensaios têm uma frequência pequena, não sei, às vezes nem acompanho tão de perto, mas então a orquestra é um grande privilégio, irmãos, que nós temos. Muitas igrejas queriam ter a possibilidade que tem em Itapuranga e não tem. Porque Itapuranga tem aí essa aula de música aqui, muitas crianças começam aí, daí a pouco estão tocando, né? Essa orquestra tem sido assim muita gente tem passado, né? Toca um pouco, sai, as pessoas mais de idade vão saindo, vão entrando os mais novos. Não é que é preciso sair, eu acho que até deveria continuar, nós precisamos valorizar isso. Acho que no momento que houver uma valorização com relação a isso, nós vamos ter uma participação melhor desses irmãos mais veteranos na orquestra. Mas é muito importante. Na terça-feira, por exemplo, quando a gente olha aqui no domingo, tem um grupo. Na ceia está cheio aqui na frente. Na terça-feira tem um grupo menor. Eu entendo que hoje tem muita gente estudando, mas mesmo assim poderíamos ter uma participação melhor na orquestra. E volto a repetir, é um privilégio que nem todas as igrejas têm. E nós estamos tendo, né? Graças a Deus, que Deus tem nos proporcionado esse grande privilégio de nós termos aqui esse grupo de irmãos louvando ao Senhor. E a gente tem aí, de vez em quando eles saem aqui na cidade mesmo, faz alguns trabalhos aí. Esses dias eles foram aqui na feirinha aqui, na sexta-feira. Eu estava ouvindo aqui de casa, fiquei ouvindo aqui. Naquele dia eu não fui no culto do grupo familiar. Então, tocaram muito, eu pude perceber assim até a participação do próprio povão mesmo, né? Deu para a gente perceber daqui. Então foi muito bom. E agora precisa dessa dedicação, né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Os irmãos estão terminando aí de tirar a oferta. Vamos colocar em pé, toda a igreja, e vamos orar agradecendo a Deus. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por esse culto que o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de nós estarmos aqui participando. Cobre-nos com a tua graça, com o teu sangue, com o teu poder, Senhor. Ser com os teus filhos, leve-os em paz para os seus lares, abençoa o trabalho aí da semana, tanto no aspecto material como espiritual, todas as áreas, meu Deus. Ser com o teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém. Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus. Eu garanto para os irmãos que não vai muito longe, nós vamos ter climatizado. Nós não vamos ter um culto quente igual hoje mais.